Oi, Cal. Oi. Tudo bom, Rosângela? Bem, tudo. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente para mais um Pode Papo, legal. E aí, Cal, quem manda para hoje? Hoje nós vamos gravar mais um episódio e vamos falar sobre um tema bem polêmico, que será relacionamento. Nossa. Preparada, Rosângela? Não muito, hein? É um tema difícil esse, hein? Tema polêmico, mas o pessoal, a galera gosta, né? É uma atualidade, né? Aproveite aí, pessoas, a colocarem aí compartilharem, Legal. curtir, e se inscrevam no nosso É canal. importantíssimo se vocês se inscreverem desde já, para não esquecer, tá? Depois. Se inscrevam agora, ativem o sininho, compartilhem, né? Sim, Compartilhem nosso vídeo. A gente está começando, é o início do nosso trabalho, da nossa proposta, do nosso canal, e a gente precisa do apoio de vocês. Com certeza. Sem maiores delongas. E comentem, né, gente? Se vocês puderem comentar, comentem, dê a opinião de vocês sobre Nem se não puderem. nossos temas. Enfim, comentem. Só escrevam assim, legal, maravilha, já tá bom, comentário maravilhoso. Isso é importante pra gente. Sim, com certeza. Esse assunto, esse tema polêmico sobre relacionamento, a gente vai estar falando aí sobre as diferenças, né? De como que eram os relacionamentos antigos, como começava, Tipo assim, como relacionamento. tá de hoje. Relacionamento do quê? Pai Pai para filho? Não, hoje nós vamos falar relacionamento para casais. Ah, né? legal. Como que fala? Afetivo? Afeto. Casais. É isso daí, eu entendi. Independente se são casais, né, homoafetivos, heteroafetivos, sei lá. Não importa. Maravilha. Então, assim, aqui é um bate-papo descontraído, sem aquele viés, aquela proposta filosófica, científica. É assim, baseado nas nossas experiências pessoal. E daquilo que a gente Experiências pessoal ou pessoais? pessoais. A professora Rosângela, experiências Não pessoais. só nossas, né? Isso, e Como que a novela, gente já histórias, ouviu, vizinho, né? colega, parente. a gente está sempre aprendendo, Todo né? mundo tem uma história pra Lendo. contar. Quando a gente lê, a gente está aprendendo. Quando a gente vê a televisão, Legal. a história de um amigo, a história do vizinho, a história Certo. que a gente está sempre ouvindo. É isso que né? a gente vai trazer pra galera aqui. Sim. A gente tem dando muita conversa, né? Ah. Então, hoje o tema é relacionamentos entre casais. Casais. Nós estamos falando de amor, de namorados, de pessoas casadas, é por aí? É por aí. Então começa. Vamos lá. A gente vai começar a falar primeiro sobre a diferença, né, Rosângela? Como que eram os relacionamentos antigamente, né? E como é hoje, né? Como que antigamente as pessoas se conheciam e como elas se conhecem hoje. Como elas paqueravam Isso, antigamente? Hoje, Antigamente quando? antigamente, bom, a gente pode começar falando na época dos nossos avós, né? Legal. Porque na época dos nossos avós, não existia internet, né? Então, como é que as pessoas então se conheciam? Na Não verdade, existia nem televisão. não existia nem Bom, televisão, enfim. né? Então, como que era? Como que as pessoas então se conheciam? Bom, era assim, amigo que apresentava, ou uma família que já tinha, né, já prometido para aquela Tinha aquela pessoa, questão, que já era prometeu o prometido. filho, a filha isso. para outra família. Aí que você não tinha essa era, né? mas você não tinha muita Legal. opção, você tinha Certo. que olhar e gostar, porque era aquilo lá e pronto, acabou. Então, dava certo? Muitas vezes dava, outras vezes nem tanto. Mas muitas vezes a pessoa, como ela não tinha muito ficar pulando de galho em galho, ela tinha aquele lá e ficar com aquilo e ficar sossegado, ela não tinha tanto problema no sentido de encontrar as pessoas. Hoje, com o mundo globalizado, não é? Que a gente tem a internet, existem os sites de relacionamento. Informações Muitas em tempo real. Isso. E qual é? Nossa, o cardápio é muito grande, né? Mas Quando eu acho você que vê... você deu um saltão aí, né? Por Dos quê? avós para nós. Não, eu só tô fazendo a Um comparação. apanhado Apanhado geral, porque na comparação só do conhecimento, né? Que nesse caso, hoje, fica mais difícil para você, por mais que pareça ser mais fácil, é mais difícil de você encontrar alguém hoje. Muito mais difícil. Porque, mas é mais fácil, você tem mais opções, você consegue falar com as pessoas. Legal. Mas a não gente é vai chegar verdade. já aí.
voltando lá atrás, na época dos nossos avós, nossos papais, como é que funcionava, Cláudia? A paquera, o cortejo. Pelo que minha mãe contava, né? Porque a gente não era nascida ainda, Parece né? que A gente é existia- muito jovem, muito mais Muito jovem. jovem. Parece que existe um tal de. Não sei se me corrijam. Se é fute. Não sei, depois Sim. procura no Google aí. Fute. Na verdade, Era uma prática era um passeio na praça, nas praças, né? interessante. Praças que ficavam geralmente em frente de igrejas, praça pública. E lá ficava as mulheres, né, as mocinhas, ou em pé ou sentadas no banco. Enquanto isso, os homens passeavam. E as mulheres também davam aquela voltinha. Então, era um passeio na praça. Tá apertando um pouquinho sua cabeça, eu acho. Era um né? Olha lá. Ai, que Um bom. passeio na praça, onde os casais... Onde os casais passeavam para se paquerarem, para se olharem. É aquele flerte, Praça, né? hoje nem se sabe mais o que é praça pública. mas... Hoje realmente não tem. Tá. Era aquele lugar restrito, né? Igual eu tô falando, diferente de hoje, né? Quando saía, eles Essa. costumavam a igreja, né? Antigamente a igreja católica era predominante, então, a maioria. Então, aos domingos, eles iam à igreja, acabava a missa e já tinha lá o sorvetinho Sim. da praça, tinha. Pipoca. Como chama aquele negócio que o pessoal canta? Banda? Sim. Tem Coreto. Todo domingo. Tem o coreto. Tinha banda no Exatamente. coreto do jardim. A pessoa Então, curtia muito na isso, época né? dos meus pais, né, era isso. Tinha muito parque também. de Então, os relacionamentos, muitos deles começavam aí nessa Desse diversão. jeito. Começava daí, dinâmica. né? Com essa paquerinha e o outro Sim. oferecia uma bala, um sorvete, e começava aquele papinho, né? Não tinha zap, não tinha nada Nossa, graças disso. a Deus não existia. As pessoas se correspondiam como? E nem telefone também. Às vezes por carta, né? Cartas, que legal. Já escreveu carta, uma cartinha de amor pra alguém, Cláudia? Ah, quando eu era menina. Gente, ó, só um minutinho aqui interrompendo aqui, não querendo interromper já interrompendo. Olha, para quem não nos conhece, a gente está começando agora com o nosso trabalho, como eu já disse assim, olha, eu sou Enéas, e Eu sou a Cláudia, a Cal. Eu sou a Rosângela Carvalho, a Rose ou simplesmente Rô. que legal. Enéas, Cal e a Rosângela. Desculpa a cartinha. Já escreveu carta de amor? Olha, já. Quando era menina. Você tá entregando a idade sua? Mas não, tô brincando aqui. Bacana. Já, eu gostava muito de escrever, mas não mandava. Né? Mas como assim escrever não mandava? Quando você é adolescente, amor você tem aquele platônico. amor platônico, É, aquela amor apaixonada. Entendi. E eu lia muito, lembra, gente? Não sei se você lembra dos livros. O pessoal daí deve lembrar. Sabrina. Sabrina, É. Bianca, Júlia. revistas. Era um livrinho que vinha até Revistas. no sabão em pó. Ou então você comprava em banca. E eram romances. E eu ficava assim, encantada com aquelas histórias. Que também não tinha nem telefone, eles não se comunicavam. O legal do antigamente é isso, era T, né? A pessoa tinha que ir até você. Tá, então a gente já falou que o pessoalzinho, a galerinha lá mais do Dos passado. nossos A pais. gente falou de praça pública, a gente falou de correspondências por cartas, quando o caroteiro chegou e o meu nome gritou com as cartas na mão. Na época do carteiro, coitado do carteiro, existe o carteiro ainda, né? Existe. Ah, tá. Hoje só de moto, hoje Só não é de existe bicicleta. muito. Não existem Monte de muito moto. as cartas, Tá. as cartinhas, né? O que mudou não foi o carteiro. Então, Mas Não. indo um pouquinho mais pra frente, Sim. né? Saindo aí dos Dos nossos nossos avós, avós. pais. não quero Nós, sair ainda não, vou ficar lá um pouquinho, vai, pois não, pouquinho. saindo um pouquinho. aí, como que a gente encontrava? A gente ia pras discotecas, né? Podia dançar juntinho ali, Quermesses, né? quermesse. As pessoas, não era igual hoje também, né? Que quando você sai, tem um monte de... a família, né? Hoje você vai ao restaurante, tem lá a família cheia de criança, filhos e tal. Você não tem mais um local que você encontra só pessoas sozinhas, solteiras. E na nossa época, Entendi. que não é muito distante, né? A gente tinha, quando ia para o restaurante, não eram as famílias que estavam lá, eram só pessoas sozinhas, solteiras. E depois tinha a discoteca, a dança Mas, olha, lenta. você sabe o que eu acho que porque mudou também? Eu fico pensando. Antigamente, quando nós éramos adolescentes, não existia esse hábito de famílias irem para restaurantes. Não existia. Isso que eu tô Eu falando, acho não que existia. modificou isso. Agora não, agora tem esse hábito. Então, a mistura
ficou muito maior. Sim, mas isso com Antigamente certeza. o hábito de sair de casa é para ir Sim. uma igreja Sim. mesmo, né? Ou tomar um sorvete. Os pais não saíam com as crianças para ir para os restaurantes, né? Não existia isso. Até o Hoje termo já de existe, comer, né? beber, Sim. ficou muito comum. E antes era Natal, né? Beber cerveja, Com ou certeza. comer aquela comilança toda, a gente esperava mais Com o fim do certeza. ano, né? Sim. Mas espera lá, vamos voltar, ó. Eu e minha ideia, voltar um pouquinho mais, assim. A gente tava falando do inícios de relacionamentos, né? O pessoalzinho paquerando na praça, o Corita do Jardim. A gente falou Escola da também, questão, a gente falou da questão das cartas, das correspondências. A Rosângela falou um pouquinho mais, assim, mais pra frente, em relação às discotecas. Voltando um pouquinho mais, a questão das brincadeiras dançantes também eram momentos também que favoreciam início de relacionamento. Você pegou essa época? Graças a brincadeira Deus, era dançante? muito bacana. O que é brincadeira dançante para quem não conhece? Naquela época, eram nossos amiguinhos de escola, né? Que a gente tinha, uma forma Tá. de a gente se encontrar no final de semana. E tinha muita inocência, era mesmo brincadeira mesmo, até E o era nome feita falava. na casa, né? Na garagem. Nas residências, né? Na Colocava casa. sonata lá, um sonzinho. Sonata, meu Deus, Era. explica aí para quem não sabe. Sonata, um disco vinil. Gente, imagina um aparelho de som para ficar E tinha bonito. brincadeira bacana, porque tinha as pessoas mais tímidas que não conseguiam juntar um parzinho. Nas residências Na das pessoas. brinca. Tinha a brincadeira do chapéu. Todo mundo se formava lá, cada um pegava lá o seu Já paquerinha. brincou, Rosângela, do chapéu? Nem sei Acho o que é sim, isso. mas foi muito pouco. Vai, Acho que eu peguei você pouco que é mais isso. idosa, gente, brincadeirinha, ela que é que- mais jovem. Como Não, é que era a é que- brincadeira do chapéu? É dentro das brincadeiras Tá lá, tá dançantes? todo mundo lá dançando aquele jeitinho. Dançando, com musiquinha, a na sonatinha vitrola ligada. não, é sonata? Aí a hora que começava a música lenta, porque a música lenta era Uau. a hora da conversa, né? Nossa, como assim? Na hora que o cavalheiro ia lá conversar com a dama, para falar sobre as suas intenções. Então, mas sempre tinha um que ficava para fora. E esse um que ficava para fora, ficava com o chapéu na mão. Aí, Mas é chapéu chapéu de mesmo? cabeça mesmo. Ah, ele ficava com o chapéuzinho na mão. Exatamente. Aí, a brincadeira era essa. Eu Quem conheço da ficar- vassoura, depois a gente fala da É a vassoura. mesma coisa. Ah, Quem entendi. ficar com o chapéu com a vassoura. Aí o cavalheiro gostaria de dançar com a dama, que já está dançando com o outro cavalheiro. Ele colocava o chapéu na sua cabeça. Aí você teria que parar de dançar com a dama e entregar a dama para este novo cavalheiro. E assim vai. O chapéu ia rodando na cabeça das pessoas. Era uma forma de todo mundo interagir. Então, Bacana. Para não passar batido, a vassoura consistia no seguinte: as pessoas estão dançando, os pares dançando, quem estava de fora sem um par, né, uma companhia ali para dançar, ficava com uma vassoura na mão. Aí depois, hora que ela, sei lá, tomava a iniciativa, criava coragem, passava a vassoura, toma fulano, sai daí que agora é minha vez de dançar. Bom, voltando, a gente tá falando das brincas do passado, a gente falou que eram nas residências das pessoas, tudo muito suave, leve, inocência, respeitoso. era aquela paquera da época, né? A época que as menininhas Com e os menininhos respeito. pediam para os seus pais para isso. poderem participar, né, Rosângela? Sim, aí com esse pedido acabava formalizando, né, um namoro. E o que não falta hoje, né? Hoje, na verdade, eles começam a sair. Tá doidinha pra falar do hoje. Ah, tá. E eles Era começam a bastante sair e hoje a gente acaba ficando simplesmente, não sabe nem se está namorando ou não. Porque Isso. no caso, né, a gente está falando de relacionamentos, então o que hoje, né, isso tudo influencia nos relacionamentos, né? A forma como a gente encontra as pessoas. Então, o relacionamento hoje, qual é a maior dificuldade em relação ao encontro, a encontrar alguém? Das conexões necessárias Isso. para os inícios Então, de relacionamentos. isso, porque por que a gente está falando de antigamente, de hoje, fazendo as comparações? Comparação. Porque, na verdade, o que a gente está querendo passar é o seguinte, que hoje eu percebo a dificuldade das pessoas de se encontrarem, né? Tanta gente se procurando, né? Se você vai olhar no site de verdade. relacionamento, tá lá lotado de gente, todo mundo tem
né, A nas impressão redes que dá que sociais. relacionamentos hoje em dia é muito mais difícil. Muito mais né? difícil de você encontrar. Escasso. Isso. E qual a diferença disso? Por que hoje é mais difícil? Por quê? Por quê, Cláudia? Você sabe? Deveria ser mais X é a fácil. questão. E aí, galerinha? Não O é? que acontece hoje em dia que torna muito mais difícil as pessoas se relacionarem? O que acontece? Eu Por acho exemplo, que é muita facilidade, muita opção. esse Por é exemplo, a isso. questão. Vamos ter um exemplinho bobo, né? Por exemplo, se eu vejo na vitrine lá uma blusa que eu acho linda. Eu vejo e falo, eu quero aquela blusa. E eu faço de tudo, paro para comprar aquela blusa. E eu chego desse. E aí a vendedora, ela vem e fala, nossa, mas eu tenho mais um monte parecidas com essa. Você quer dar uma olhada? Entendi. E ela me mostra 10. Aí você fica na dúvida. Aí eu já não sei mais. Aquela que eu estava apaixonada já perdeu o Então, lugar. Rosângela, eu já não isso se sei dá mais. também hoje nessa busca das pessoas? Então, eu acho que isso acontece hoje em dia. Principalmente A facilidade, essa facilidade. Principalmente eu acho que tem, o nos que mudou aplicativos de também, relacionamento, né? Sim. eu acho que, até li uma frase outro dia, eu não sei dizer ela perfeitamente, mas ela fala muito sobre, antigamente, quando o sexo era difícil, o amor era mais fácil. Hoje o amor é difícil porque o sexo está muito fácil. Ah, Eu legal, acho interessante isso que você está falando. O que deu uma quebrada nisso é a fantasia, o romantismo, o sexo muito fácil hoje em dia. Legal. Então acho que isso deu uma afastada nos relacionamentos. As pessoas conseguem Entendi. facilmente o sexo. Pera lá, vamos chegar nessa questão do sexo já. Voltando um pouquinho que a Rosângela estava falando. Muita facilidade até demais, onde as pessoas se perdem naquilo que querem. Sim. Por exemplo, na questão dos sites de relacionamentos, nos aplicativos, nas plataformas de relacionamento, eu acho, você foi falando assim, eu já fui mentalizando essa questão aí, Sim. onde ali Tem um cardápio variado, né? Um monte de pessoas, tanto para homens quanto para mulheres, né? E Tá. lá você não é tão simples assim. Mesmo porque quando você conhece uma pessoa pela foto, depois pessoalmente é uma tem decepção. isso também, né? Não Existe tem isso. aquela questão de no primeiro momento de Não, sentir a isso, energia. não. Às vezes, na minha opinião, às vezes você vê uma foto assim, pô, essa foto. Gente, nós estamos falando de plataformas de relacionamento, estamos falando no mundo virtual. Essa ferramenta também, né? Tem os prós e os contras, mas essa ferramenta de relacionamentos, de início de relacionamento, nós estamos falando lá. Então, a gente vê assim a foto das pessoas, assim, às vezes a gente não gosta muito, assim, mas enfim, a gente não está sentindo a energia, o carisma, aquilo que só Som da presencialmente, voz. Sim. e de repente a gente deixa passar. Sim, e que também pode falar com antigamente hoje, que antigamente quando a pessoa se encontrava, ela encontrava pessoalmente, né? Verdade. E já sentiu conhecia lá, o né? cheirinho, Isso. gostosinho, Agora você tem que falar a com a pessoa energia. de forma virtual e de repente você está até apaixonado. Quando você Então, vê esse é o lado efetivamente, ruim, né, de esse hoje é o em lado dia. ruim, é o lado ruim. Principalmente nas plataformas de relacionamento que a gente está falando agora. Sim, sim. E aí, você tem experiência, Cal? Participa ou não? Já participou? É favorável ou contra essa ferramenta? Há muito tempo atrás, logo que saiu, eu já participei, não gostei, pra mim não deu certo, não tenho vontade de voltar e não participo mais. Mas Entendi. conheço muitas pessoas, muitas amigas que estão casadas Se e deram felizes bem. para sempre Através de relacionamentos iniciados. através do site de relacionamento. Maravilha. Bom, gente, eu já participei muito, participo. Estou no. Vamos lá, vamos lembrar os nomes. Já estou no Tinder, estou no Badoo, estou em tudo que é canto aí. Par Perfeito. Tem do Facebook também tem, né? No Facebook. Tem tal de Tá. Prof, Zosk, tem um monte. Não. Tem dos 50, quem tem mais de 50, Ah. dos solteiros acima de 50. Não é Tem solução. bastante. Na verdade, não é que é errado. E mesmo Não tô falando porque. isso também. Mesmo porque hoje em dia é difícil de você encontrar alguém e conhecer pessoas. Presencialmente. Assim, né? E se você ficar As esperando. pessoas nem saem muito hoje. Então, Ou saem? e quando Como é que sai, vocês- hoje a saída é restaurante. E como a gente estava falando, em restaurante hoje só tem famílias. Então você provavelmente Mais você não família. vai encontrar. Muito difícil. Não existe. Mesmo porque os homens hoje também não chegam mais das mulheres, Ah, né? legal. Não Então, chega. hoje não existe mais aquela paquera o tal de food na praça, hoje não existe mais as brincadeiras dançantes, não existe os bailes de outrora, onde não os existe. relacionamentos Não começavam existe também. as danças Tá. lentas ali que ia dançar. Então, vamos contigo. voltar para os aplicativos Veja de bem, nós namoro. estamos falando do nosso ponto de vista, né? Do nosso estilo de vida. Não sei se na cidade De repente, grande a galera tem as aí boates não tá aí, concordando. sei lá,
mas pra mim isso é uma tendência, assim, ó. Hoje também, as pessoas que não estão a fim de ir em restaurantes, eles estão se fazendo em grupinhos, né? Nas suas residências, nos seus ranchos, nas suas virou uma chácaras. tendência, virou uma tendência os É uma grupos. ferramenta legal para os inícios. Acaba de virando aquele relacionamentos. grupinho fechado só daquelas pessoas, então não se mistura, então fica mais Se difícil você de for uma conhecer. desculpada, um desculpado, pronto. Legal. Então, eu acho que finalizando ou não a questão dos sites de relacionamento, tem os prós e os contras. Exato. Serve para um, não serve para outro. Como a Cláudia bem disse, assim, tem muitas pessoas que se conheceram lá, estão felizes, divinas, supremas, Sim, maravilhosas, vivendo juntas Sim, até hoje. casados, com Tem filhos. pessoa que só se ferrou até hoje, Sim, igual também. eu aqui, mas enfim. Tudo É uma com realidade. cautela, né? Sim, Tudo com isso a gente cautela. está falando que são os inícios, né? Mas e depois, com o próprio relacionamento, depois que ele já começa, quais são os entraves, né, da internet com relação a isso, né? A internet favoreceu os relacionamentos, mesmo aqueles que Boa questão. já existem. Na minha opinião, também acabou sendo assim uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Porque antigamente, se o teu namorado te ligasse uma vez no dia, você já estava feliz, né? Hoje, você fica cobrando a atenção dele, tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Se ele Acho que tiver você tá falando do Zap, né, isso, Rosângela? se ele tem que, né, se tá online o tempo todo, a pessoa já O fica que você tá ansiosa. fazendo? O que Por você tá que fazendo? mandou um oi? Existe muita cobrança. Mandou um oi diferente. Isso, mandou. Nossa, você pôs um oi sem um emoji. Que, poxa Pode vida, ser o né? contra da tecnologia. Pode ser o contra. Tem os prós e os Isso, contras. a pessoa acaba se sentindo assim, meio pressionada, né? Que você não tem mais a liberdade que você tinha antigamente. Eu concordo, Rosângela. É um Não fator tinha. realmente que pode dificultar Dificulta, relacionamentos isso. inícios e até uma duração. Duração. Concorda, isso Cláudia? mesmo. Duração do relacionamento. Isso vai influenciando sim, Então. né? E no caso, entrando na parte do início de namoro, Certo. que a gente estava falando que antes o moço tinha que pedir a moça em namoro pro pai, pra mãe, então já criava, né? Ele já tinha uma responsabilidade. E ali ele ia fazer de tudo para dar certo, né? Hoje, com o negócio de ficar e é muita facilidade, ele vai enrolando. E chega uma hora ele fica com uma, fica com duas. E tô falando só dele, não. Ela também, né? Tanto dos dois. Não que seja errado, mas que isso dificulta o relacionamento. Dificulta o relacionamento, não é? E também, do lado que favorece, pessoas, casais que estão separados, que moram em cidades distantes, né? Por algum motivo, a internet aproxima, Sim, né? sim. Então, agora, ainda mais agora que dá para falar pelo vídeo. É o lado positivo. Então é o lado né? positivo, tem. aproxima. Então dá para se falar, dá para se ver. Só não dá para tocar ali, mas no resto é uma aproximação. Sim, é uma né? aproximação. Isso é verdade. Como tudo. Em tempo real, Sim, né? exatamente. Ou só áudio, ou áudio e vídeo, é muito interessante. É. Mas assim, galerinha, assim, na minha opinião, que tudo demanda equilíbrio. Tudo na vida. Até essa questão, a utilização da internet, né, para início e manutenção de relacionamentos, ali demanda equilíbrio, porque como tudo, né, tem os prós e os contras, seria como isso? tudo, né? A gente tem que... meio, Isso. começo, meio, fim, né? Na verdade, o equilíbrio de tudo é a resposta, né? Então, Maravilha. a gente tem que Perfeito. saber usar, Os né? excessos Saber usar. é o que detona. né? Também a gente pode falar sobre quando a vida do casal, no dia a dia, eles já estão vivendo juntos, né? O que faz com que esse relacionamento dure e o que pode Legal. fazer com que esse relacionamento Vamos falar acabe, agora da né? constância do Isso, relacionamento. isso. Ninguém tá paquerando mais ninguém, isso já. Isso. Hipoteticamente. Já aqui. namorar, já conheceram, já Já namoraram. conheceram. E agora, como manter? Porque, gente, o índice de divórcios, o índice de separação, até de casais, de namorados, grande, né? é muito grande. Tem muita gente sozinha hoje em dia. Muita. Concorda ou não? Muito. Concordo, tem muita gente. E eu acho excelente isso no Tá, no mas pera lá, quesito antes de de- você falar isso, antes- vamos voltar aqui que a Rosângela tá Antes só falando. que mal acompanhado. Tá, isso aí vamos... Ô, Rosângela, então, voltando à sua Voltando, fala. uma das coisas que influencia também, esse fator vai influenciar tanto no início de um relacionamento quanto depois, que
É uma coisa boa que aconteceu para as mulheres, que é a emancipação feminina. Que Legal. ela Bacana isso. muito As legal. mulheres hoje trabalham. Isso. Mas têm isso sua vida também... financeira, às vezes, independente. Isso. Mas a gente ainda não conseguiu também o equilíbrio nisso tudo, né? Qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher? Muitas vezes, né? No relacionamento. No você relacionamento, fala. ou até Outra mesmo hora no passado eram não tinha. diferentes os papéis, isso, né? os papéis eram determinados, Certo. né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo, né? E, na hora, inclusive, Hoje de não conhecer... necessariamente é assim, mas... Não, e mesmo na hora de Legal. conhecer, por exemplo, antigamente a gente falava, era o homem que tinha que chegar na mulher, não é isso? O homem Sim. chega na mulher para pedir. E a mulher, né, que está ali sendo cortejada, paquerada e vai só retribuir ou não. E hoje, a mulher, ela pode também chegar no homem, da mesma forma que o homem Antigamente faz. nem pensar, né, Rosana? Antigamente nem pensar. 50 anos atrás, Isso. 70... Isso. E aí, o que acontece hoje? O homem, às vezes, ele fica sem saber o que fazer, que atitude tomar. Às vezes, ele fica esperando que ela tome uma atitude e, às vezes, ela fica esperando ele tomar uma de quem é atitude. quem atualmente. E aí, fica os dois esperando, porque acabou confundindo os papéis, né? Isso Era muito definido antigamente, Era bem 50, definido. 100 anos atrás, era bem definido os papéis de cada um numa relação. Aos poucos ele foi mudando, Legal. né? Aí, hoje, eu acho que falta agora uma definição melhor. Porque, tipo, eu falo assim, existe essa transição, né, que a gente está passando, em que a mulher está descobrindo, né, Ocupando mais espaço espaço em todas as em áreas. todas as áreas. Mas agora está Parabéns pras precisando, e mulheres. parabéns mesmo, mas agora está precisando... Isso reflete no relacionamento. E reflete sim. Sim. Agora a gente precisa encontrar o equilíbrio disso, né? Porque no final de contas, ainda na minha opinião, eu acho que ainda deve existir o papel do homem e o papel da mulher, Sim. certo? Existe Com equilíbrio, com sempre. equilíbrio, né? E acompanhando, assim, digamos assim, como que eu posso dizer, evolução? Não, progresso. As mudanças comportamentais, Sim. individuais e socialmente em grupo, falando. Sim. Que as pessoas mudam, né? As pessoas pensam em todas as áreas. As pessoas 100 anos atrás não pensavam diferente, agiam diferente. Sim. Voltando aqui para não perder o fio da meada. A mulher, ela trabalha fora. Antes, ela só cuidava da casa. Verdade, dos filhos. Dos filhos. E o marido saía para trabalhar. Agora a mulher mudou. Ela Isso reflete, óbvio. reflete muito. Logicamente, no Porque se o relacionamento. homem, inclusive, ele não acha que ele tem que cuidar da casa, a mulher trabalhando, ela tem que, além de trabalhar fora, ela tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela tem que dar, ela tem que virar uma super heroína, né? Ela tem que dar conta de tudo. E aí exige então que o homem também mude o papel dele. Ele também tem que passar a fazer coisas que ele não fazia antes, né? Se hoje a mulher faz coisas que era só papel do homem, agora o homem também tem que fazer coisas que antes era só papel da mulher. E tem que haver o equilíbrio, e os dois têm que se acertar nisso, né? Sem contar que tem a parte financeira, né? Tem a tal do pagar a conta também, né? Quem é que paga a conta, né? Tem mulher que acha que o homem não, que é o homem que tem que pagar tudo, não é verdade? O que vocês acham? Eu não acho que ele tem que pagar tudo, mas eu acho que, pelo menos, principalmente no início de um relacionamento, quando eles estão se conhecendo, eu acho legal um homem fazer o convite, ele buscá-la e ele pagar a conta. O tal do romantismo, né? Eu acho que porque a mulher ela tem todo aquele processo de se arrumar e faz cabelo e aquela coisa toda, então ela faz papel de mulher, né, querer agradar. E a primeira impressão é que fica. E o homem, eu acho que ele, depois disso, que os dois viram que deram certo, e eles vão passar a ter uma rotina, aí eu acho tudo bem, legal, os dois, Bacana. se forem sair, dividir suas contas. Eu estou entendendo o seu ponto de vista. É uma visão mais conservadora, né? Eu Sim. sou um pouco conservador. Eu sou bastante. E até pouco tempo atrás eu pensava exatamente do jeitinho que você está pensando. Acho legal, bacana isso. Bom, bem que, né? Minha idade entrega meus gostos, mas a gente vai mudando. Porque os jovens já não pensam assim. Não os pensam, jovens, já modificou, eles dividem tudo, né?
para os jovens já é Interessante. natural Uma visão isso. mais moderna. É, porque de nós, repente. a nossa criação faz com que a gente, né, bloqueie, isso. pense, né, a nossa Tem um pouco criação. disso mesmo. Mas hoje já são diferentes, né? Eu sou homem, eu sou provedor, eu vou pagar isso. tudo, eu sou machão, eu sou. Pode falar palavrão aqui não, né? Acho que Eu não, sou né? bombãozão, É. pra não falar outra coisa. E hoje os tempos são outros, né? Sim. E Vai de acordo com a necessidade e a condição caso a de caso, cada um é verdade. também, né? De repente, se o homem ele tem uma condição financeira brilhante, perfeito. então, ou o contrário, a mulher uma que tem, né? hipercondição. Então, eu acho que tudo vai Então, vai do bom acordo senso, de né? cada Do bom um. senso, sim. Eu acho Mas aquela obrigação, o homem tem que fazer, prover, o homem tem que ser Tem dentro. que tomar cuidado com É, isso, né? tem que tomar cuidado. Porque os tempos porque- são outros, seria isso. Isso. Tudo muda, a gente acabou de falar socialmente na vida. Isso. Da É importante que haja um equilíbrio, né? Porque eu falo assim, verdade. dois iguais não vai dar certo. Porque no caso, eu falo energia masculina e feminina. Não falando de sexo, nada tem a ver com sexo, tô falando de energia. Mas a gente vai falar de sexo também? Não, eu falo, Já. não, do sexo. Eu falo sexo masculino e feminino, homem e mulher. Eu quero dizer assim, Gênero. existe, mas existe a energia também, que é a energia masculina e feminina, são polos que tem que se atrair. Se os dois forem iguais, né, não vai se repelir. Tem mulher que tem uma energia masculina muito mais aflorada. Isso. Então, e tem homem que tem a energia feminina mais aflorada. Então, isso atrai. Mas isso A não mulher tem- que tem uma energia masculina muito aflorada, ela tende a atrair homens mais fracos, mais inseguros, porque ela que determina, ela que avança, ela que é aquele papel masculino. Isso é interessante. E tem o homem que tem a energia feminina mais aflorada, atrai essas mulheres mais frágeis, que não colaboram, que não lutam junto com ele, porque é bem legal, é o yin e yang, né? Legal. Professora Rosângela, Oi. me corrige, não perdendo o fio da Meada. 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 Ó, não É. perdendo o Não é fio da meada? meada. Meada. Vamos voltar aqui. A gente está propondo o seguinte: algumas dicas, lógico, baseadas em nossas experiências, algumas dicas para manutenção ou fortalecimento Do dos relacionamentos. Isso. A gente já citou aqui, a gente já citou a questão De quando inicia. de dividir despesas, Isso. responsabilidades financeiras. Isso. Agora também a gente pode falar também a rotina do casal, né? Legal. Dentro da rotina, porque quando você tá ali, casou, ou simplesmente começou a morar junto, aí você vai realmente conhecer quem é a pessoa, né? E aí vem a rotina. Por exemplo, se você tá quando você tá namorando, vai ter um momento que você vai sair, você vai se arrumar, ele vai ficar bonito pra você vai ficar bonito pra ela. E aí é gostoso isso, né? Você vê a pessoa, nossa, como você tá linda, como você tá bonito. E de repente, depois que você tá morando junto, você esquece como tá ali o tempo todo. E aí você não se arruma mais, não liga mais, fica lá de pijama, igual você estava falando, né, com meia, né, lá no pezão, e às vezes até uma roupa rasgada. Isso vai tirando a admiração que a gente tem pelo outro. Engordar demais ou emagrecer Também. demais, tem a parte estética. Ou então, deixar de cuidar da saúde, do cabelo. A gente precisa continuar se gostando para que o outro continue te admirando, né? Estimulando, Mais uma dica aí, se sensualizando. Tem muitas mulheres, porque já conquistou o marido, agora vai pegar aquelas camisetas de política e põe aqueles camisetão. Tem aquela camisa horrível do Corinthians. Vai, Corinthians! Não, tô brincando, Quando gente. não Vai, for Corinthians. Paulo. Não, roupa A rasgada. cueca rasgada. Cueca rasgada. E o Meia homem também. chulezinha. Exatamente. Aquele Tá. sutiã que na hora que pendura no varal, tanto pode sair Gente, correndo. não é legal. Isso não é legal. Então, Isso é muito Manutenção. legal manter esse carinho com você mesmo, cuidando de si. Automaticamente. Pro outro, né? Porque você tá fazendo isso pro outro continuar te admirando e Pô, vice-versa. bacana, sim. muito bonito. Né? Que seja pelo menos uma vez na semana que você se arrume pelo menos. Não, o ideal que seria você se arrumar o tempo todo. Mas eu quero dizer que às vezes
naquela rotina, às vezes você não vai mais para o restaurante, você não sai mais, então Isso nenhum pode momento. comprometer relacionamentos. Não, também, além do sair, é uma coisa diferente, que sai da rotina, você naquele momento você vai se arrumar, você não vai sair de qualquer jeito. Não pode perder o encantamento. E se arrumar, que a gente fala, fica legal dentro de casa. Também, com Fica certeza. totalmente amassado. Amassado eu detesto por cima. que fica de pijama. Eu sempre falo isso para meus filhos. Acordou, faça a sua rotina diária da higiene e tire o pijama. Tem pessoas que ficam com o pijama o dia inteiro. Mas um pijaminha bonitinho, gostosinho, mesmo assim, cheirosinho, também faz parte da intimidade. Mas se for um pijaminha muito lindo, ainda vai lá, né? Mas muitas vezes não é. Tudo bem, vocês ganharam. Pijaminha de renda, transparente. A gente sabe que é muito importante no relacionamento, né? Sim. Manter viva essa chama da sensualidade, sempre. Né, do amor próprio que continua. Isso é muito legal. Isso A sim. gente se amando, tendo o que você acabou de falar, o amor próprio. Amor próprio. Isso é muito bom pra gente e vai refletir também No seu parceiro, no na sua parceiro, na parceira. parceira. Ela vai continuar te admirando. E o que não pode acabar num relacionamento é exatamente isso, é admiração. Isso A mesmo. gente tá falando assim, não necessariamente o relacionamento de pessoas que convivem juntas sob o mesmo teto, né? Sobre casados, sobre o pessoal que está na união estável, coisa. Tá falando no namoro também, né? O namoro, hoje em dia, no começo é perfume, É outra coisa que mudou também, né? Sim, já dorme junto. Antigamente, na minha época, no meu namorado, meu pai não permitia que o namorado entrasse no quarto da gente, nem que fosse só pra conversar Tá rapidinho. certinho. Não existia, era da Tá sala. certinho, olha a cabeça Era da aqui. sala, então não tinha. Antigamente não tinha esse de morar junto, É verdade, de ficar, né? Antigamente era namoro, noivado, depois casamento. Hoje mistura Aí, tudo, né? hoje não tem mais essa. Não tem. E, Rosângela, aí nessa questão, nessa dinâmica do relacionamento atual hoje, que ela acabou de falar, tem um lado ruim, um lado bom, de tudo um pouco, o que você fala? Sendo do jeito que é hoje em dia, mais liberal. E Não, aí? sim, eu acho que Você concorda? tudo é questão de equilíbrio, né? Equilíbrio. E tudo na vida, como eu já disse, né? Adaptar. Mas a gente Adaptação. tem que seguir sim o progresso, a gente tem que, né? As nossas cabeças a gente tem que mudar, não vai continuar como Não antigamente. estamos sozinhos Não no estamos universo, sozinhos, não. convivemos com pessoas que pensam diferentes, isso mesmo. sentem. Eu acho que a gente tem que acompanhar isso. E sim, tá correto, né? Hoje em dia, os nossos filhos, né, eles se conhecem, já vai dormir na casa do outro, e não há problema algum nisso, né? A gente tem que se adaptar à nova realidade. Só tem que acompanhar a evolução. tem que acompanhar, realmente. né? Tá. Agora a gente está Alguns falando. mais, outros menos, né? Agora, mesmo esses, Entendi. falando dos casais, mesmo esses casais que hoje estão namorando, ou morando junto, ou casado. Então a gente está falando agora o que pode atrapalhar. No caso, dentro da rotina, ainda também tem a questão do tratamento. Isso, quando você, por exemplo, dar um beijinho na hora de despedida. Que legal. Ou o beijo Achei na boca. bonitinho. Ou o beijo na boca, Beijo né? na boca? Beijo Que- na boca, que- fala. Eu nem sei mais o que é isso. Beijo na boca? Existe ainda? Nossa, gente. Parece eu que gente, sim, me disseram que eu tô em existe. stand-by, meu amor. Pelo Parece amor. que existe ainda, eu acho. Às vezes, quando você está muito tempo com a pessoa, aí você fala assim, nossa, deve fazer uns não sei quantos meses que eu não beijo meu marido, que eu não beijo. Namorado, acho que Você mais tem falar sobre difícil. isso? A questão do O beijo. beijo na boca, ele é o termômetro da relação. É o termômetro da Gostoso, hein? relação. Oh, que delícia. Quando Como assim, você- termômetro? pelo beijo, você sabe se você e teu parceiro ou tua parceira estão conectados. Pelo faz beijo, sentido. você vê ainda o que está acontecendo. Isso quando se beija. Agora, quando param de se beijar, é um sinal de alerta. Talvez no beijo a gente Quando sente... para de beijar é porque já esfriou a relação. Entendi. Tá acontecendo alguma coisa, chama para conversar, porque não Entendi. tá E no acabando. beijo sente não só aquilo que os olhos veem, o físico, assim, a gente tá sentindo a energia, O beijo a transmite, né? vibe. Não, muito legal. Nossa, deu vontade de O beijar. beijo aqui, transmite abafa tudo o que tá caso. no seu coração. Abafa o caso. Rosângela, como é que tá a nossa pauta aí? Bom, a gente continua nessa parte da rotina, tem a ver a privacidade. Quando eu falo em privacidade também, não é porque que você tem alguém, você mora com alguém, que você não pode ter o seu cantinho, a sua privacidade, fazer aquilo que você gosta.
né? Você vai unir aquilo que você gosta com o outro, né? Você não vai poder se anular, mas a gente não vai falar agora ainda de se anular. E a gente vai falar também sobre as rotinas matinais, às vezes, né? Fala assim, o que você pode fazer na frente do seu parceiro, né? Por exemplo, de manhã você vai ao banheiro, você vai, o que você vai fazer na sua higiene? Já tô pensando uma coisa que meio nojenta. Você tá falando assim? Eu acho que tem gente que fala assim, não tem problema algum, né? A mulher sentada no vaso sanitário e o marido, o namorado ali escovando os dentes. E aí, isso é ruim? Então, é péssimo. Péssimo. Tem gente que acha que não. Né? Tem gente que acha que Não, não. sua opinião, gente, pelo amor de Deus. Eu conheço pessoas que já me contaram, amigas minhas, que enquanto o marido Conta pra tá lá, nós. pensamento, lá no fofoca. trono do seu reino, ela tá segurando a mão dele. Sentada no trono, segurando uma, né? Na outra vida, pra quem acredita, ele é o rei e a rainha. Estão ali junto, Sentado no conversando. trono, Exatamente. Então, cada um é do seu jeito, né? mas a gente tá sugerindo aqui que deve ser pode não evitado. ser legal. Deve preservar Entendi. alguma coisa, uma intimidade. Manter Né? Deve aquela preservar, magia né? ainda, né? Deve se Achar que a gente preservar. nasceu bonito. querer dar aquele beijinho na hora que acorda assim, sem escovar o dente, Que a gente bafo de que a gente onça. não faz nada disso, que a gente é um ser de outro planeta. Eu acho que deve evitar. Deve evitar. Eu também E acho. soltar algumas coisas na sua frente ou não. Colocar o dedo no nariz, pode, não pode? O dedo no nariz, não pode. Né? Por descuido, né? Tudo bem, mas tem gente que parece que não Forçar tem o nariz. Pelo amor, abafa. Ah, Rose. né? Por descuido, né? Sim. Tudo bem. Mas tem gente que não liga, né? É. Se o outro vai gostar, não vai Relaxa gostar, relaxa A total. gente tá dando risada, mas, gente, isso é importantíssimo. É a vida como ela é. Isso mesmo, isso mesmo. Necessidades ali sei lá, acordou, bafurento, vai lá, quer beijar, meu amado, minha amada. Você sabe, Pô, eu falei como é que legal. eu conheço pessoas também que dentro da sua própria casa moram juntos, bem legal, dormem juntos. Eles construíram um banheiro, ou até casa que tem dois banheiros. Dois banheiros, um pra cada um? Porque... não, pelo amor de porque- Deus. Não pode nem tomar banho juntinho? Não, mas aí é aquele banho gostoso, né? Aquele banho sensual. Agora aquele banho, porque existem dois banhos, né? Existe o banho Como que assim você... dois banhos? Banho é banho, caramba. Não, tem aquele banho que você quer ir lá só pra Superficial, do dia a dia. sensualizar, dar aquela namorada debaixo do chuveiro, né? E tem aquele banho, principalmente mulher, lavar cabelo, né? Quer passar... Banheira. Depilar a perna, sua Entendi. virilha, Não dá pra fazer num banheiro fazer só. uma touca no Cláudia. cabelo, mas não com os dois juntos. Não, né? não dá. Agora de manhã que ela tá falando, a hora que às vezes os dois têm que entrar no trabalho no mesmo É horário. verdade. Levar o filho na escola. Tem às toda aquela vezes, rotina. um ou outro. Agora, se tem dois banheiros, ou até dois Ah, vasos. mas gente, já é demais, muita modernidade. Na Não casa cabe tem. na minha cabeça, desculpa. Mas, Mas tem casa que tem dois eu banheiros. entendo. O ideal Tem seria, lógica. né? O ideal seria, mas não é tão simples, não é tão Mas fácil, eu né? já Quem é que vai conheço ter dois pessoas que banheiros? tem Eu num tô banheiro entendendo. mesmo, tem dois vasos e dois chuveiros. Que nem no exemplo que você deu. Tá, de manhãzinha, todo mundo atropelado pra ir pra escola, ou levar filho, ou trabalho, ou qualquer outra atividade, academia. Um banheiro pra dois. Você tem que ficar esperando, vai se atrasar. Complicou. Ah, a mulher acorda mais tarde. Ou cada um acorda mais tarde, mais cedo. E não pode, né? Tem que acordar e levantar. Isso vai Não de pode cada um, fazer mas- aquela meia horinha de despedida Entendi. do casal, que é muito legal, que deveria todo mundo Eu fazer. entendi Pra perfeitamente. quem tem, né? O parceiro. E Eu o acho legal ronco? isso no E dia a o dia. ronco? E o ronco? Será que atrapalha? Pelo amor de Deus. Não, a mim não. A mim não. Você sabe se você já dormiu com alguém que realmente Já ronca? teve experiência? Já namorou, conta pra nós, já namorou um cara que, ou já viveu com um cara que roncava pra caramba? Já. Ah, Eu então já fui ela pode casada, falar, ela né? tem autoridade. Então, eu Você acho já foi assim. casada? Já, Tão pai jovem. dos meus filhos. Ó, mas eu te Já digo, foi hein? ou você está casada? Eu já fui casada, não Caraca. estou E aí, casada. conta. Mas eu penso assim, eu acho que quando a gente tá apaixonada, né? Quando a gente gosta, A gente dá um jeitinho pra tudo? a gente dá um jeito. Se adapta? O defeito passa a ser irrelevante. Ó, só que existe ronco e ronco. É verdade. Peraí, depende do ronco. Tem Muito ronco bom. que você suporta, mas tem ronco que Não, mas parece que até a casa tá Mas tremendo. voltando na fala dela, vamos supor que é um ronco daqueles de um leão. Meu, Não dá, você não consegue dormir. procura
a Ajuda, medicina. médica. sim, Põe é aquele verdade. tijolinho embaixo da cama. Pra cama. Simpatia? É simpatia? Não, não é simpatia não. É... Não, não é, porque não sei, quem o médico que trata rino, não sei o que. Quem trata especialista? Otorrino? Ele já explicou, porque a pessoa, a mulher também ronca, gente. Teve uma vez que meus filhos me filmaram, Não, é verdade. porque eu não tava A acreditando. gente tem problema, por exemplo, sinusite, Todo mundo ronca. Mas existe um adesivo que adesivo, coloca, sério. sei lá, os negócios Então, que que nem a põe. Cláudia está falando, quando há um amor, o respeito, o equilíbrio, Você vai e procurar. há esse probleminha, aí porque passa a ser um probleminha. Isso. Aí cabe, né? Você procurar a pessoa- solução, né? E tem pessoas que roncam Dormindo mesmo, né? Mas ou nos quando tá pés, gripado, na ou cama. quando bebe um pouquinho mais de Isso, álcool, dormir. ou ele tá demais de cansaço. Dormir com Então fone de não é ouvido. sempre, né? Então Isso a gente supera quando E isso a ama. gente tá falando de pessoas que acabaram de se conhecer, né? Agora, quando você Durante a... conheceu a pessoa, casou e tá um tempo ao longo da vida que você já se acostumou com ela, isso Nem não vê, é uma. nem Não atrapalha, não é agravante eu tô mais. achando Não é interessante bem isso. assim. Eu penso assim, eu acho que vai ter gente ouvindo que vai talvez concordar comigo. Com certeza. Que é o Com seguinte, certeza. o seu sono pode não ser tão pesado, você pode ter um sono leve. E de repente um ronco muito alto, você não vai conseguir dormir. E você ficar uma noite sem dormir, 2, 3, 4, chega uma hora você fala, vai ter que procurar uma solução, não tem jeito. Eu já conheci pessoas que tiveram que dormir em quartos separados por causa disso. Como isso? Mas tá Dorme valendo em quarto também. separado, tá valendo também, tem nenhum problema. Muito bom. Coloca som de ouvido, minha filha. Sim. Faz o seguinte, começa a roncar mais alto ainda que o parceiro ou que a parceira, pronto, 0-0. Tá valendo. O Certo. importante é os dois conversarem, os dois estarem Sim. de comum acordo e buscar uma solução e para continuarem juntos, Bacana, né? bacana. Isso que é legal. Sim. Dormir em quarto separado não tem problema nenhum. Volto a dizer, pessoas, às vezes o casal trabalha, tem rotinas com horários diferentes. Horários diferentes, eu acho interessante, nunca tinha pensado. Às vezes também a mulher, ou a mulher, ela gosta de dormir mais cedo, mas o cara de dormir mais tarde, ele vai ter que O obrigar cara quer ficar assistindo assistindo televisão, filme, a mulher tem que acordar mais cedo. assistir no YouTube, vendo a gente, não Isso, pode, não pode entendeu? falar. Agora eu gostei, bate aí, calma. Amei. Então, é muito legal respeitar o espaço de cada um. E É tem aquela, verdade. às vezes a mulher nem Quem tiver trabalha, condições, O puder, 2 quartos, acorda nada de errado. cedo, às vezes a mulher ela tem compromisso só depois das 9, o homem às 5 da manhã. Perfeito, gostei da Então, fala. a hora que ele acorda, só porque ela pode acordar às 10 e Sim. o cara acorda às 5. Ela vai acender a luz, fazer barulho com roupa, pegar sapato, quer dizer, acabou o dia da pessoa, né? Sim. Tô Então, entendendo. é muito legal. O importante mesmo é isso. Sim. É a comunhão, conversar, cada um dá o espaço pro outro, porque aí vai ficar muito legal. E quarto, depois Bacana. pode namorar, né? Vai lá, namora, assiste um filme, Ó, pode vou dormir. confesso pra você, deu vontade de casar de novo. E aplicar todas essas Dorme dicas aqui. que passa. Tem mais dicas? Dorme Ué, que passa. você ficou com vontade de casar e eu só de lembrar do ronco já não quero mais Não quer mais casar. casar? Pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho legal. Ainda mais quando é ronco da pessoa que você ama. Olha, Ah, isso aqui Para, é Cal, você tá muito Calma, romântica. demais. Calma, falou assim, nossa, que ronco lindo você Adoro, vou gravar e durante o dia você fica ouvindo no fone de ouvido. Não tem graça. O gostoso do ronco é estar junto com o cheirinho da pessoa e o contato dela. Pelo amor de Deus. Ó, com a modernidade de hoje em dia, pra inventarem um mecanismo pra gente ouvir o ronco e sentir o cheirinho durante o dia, algum, sei lá, um aplicativo ou algum dispositivo eletrônico. Tão romântico, né? Não tinha aquela- Gente, o Rosângela, você falou do ronco. O que mais que temos na pauta aí? Ó, Mais dicas. na Tem um verdade, trilhão de dicas, né? vamos falar agora de uma outra questão. É quando a pessoa se anula para poder viver com o outro. Então, ela se diminui para caber no espaço do outro. Que às vezes as pessoas fazem isso, né? Ela quer tanto o outro que ela acaba se anulando, vivendo a vida do outro. Isso é muito Ou ruim, se né? transformando naquilo que o outro deseja que ela seja. Às vezes Isso ela não não é. rola, Isso isso não não rola. Porque Para médio e longo prazo. não, porque a durante tendência- algum tempo ela pode até sustentar que ela é exatamente aquilo que ele quer. Mas com o tempo ela não vai conseguir sustentar. Sabe As uma- máscaras caem. Ela não, vai ficar insuportável Mas eu o também penso outra relacionamento. coisa. O quê? Rosângela. Às vezes, eu gosto de uma coisa e sempre tive aquele, né, um estilo de vida e conhece a pessoa lá que tem outro estilo de vida. Eu posso gostar
do que a pessoa me apresenta. Então, você também acha que está entrando nisso? Eu não vou deixar de ser eu, mas de repente eu gosto do que eu faço, da minha rotina, porém a rotina nova que a pessoa me apresentou, eu também curto ela. Isso também você acha que é ser massa? Ó, existe um limite para isso. Por exemplo, se você deixar cederem algumas coisas, tudo bem. Mas coisas que mexem com a sua personalidade, com coisa que força muito que a barra. força muito a Não barra. tem sustentação, porque é uma mentira. Isso. A mentira não tem Não sustentação. tem, aí você está enganando a você mesma. Você Você tá, faz sofrer. Então. faz sofrer. Vamos supor, até coisa boba às vezes, né? Por exemplo, ele fala, eu gosto muito de assistir jogo de futebol. Você Certo. fala, eu também, mas é Não mentira. gosta, mas você fala não que gosta, sabe? Aí depois ele vai querer te levar e vai te levar muitas vezes, vai chegar uma hora você não Tem que suporta ter muito mais. cuidado com isso. Tem que As ter muito pessoas- cuidado. Legal. E cuidado também que quando você tá apaixonada, você fala, não tem problema Se nenhum. submete. Não tem problema nenhum fazer o que ele gosta. Não tem problema nenhum ser do jeito que ele gosta. Mas aí vem a rotina, aí vem o peso de você estar sendo aquilo que Entendi. você não é. Aqui o relacionamento não vai ter E é um sustentação. comportamento mentiroso e a Isso. mentira não tem sustentação. Isso. E não é ao longo dos intencional, que eu quero dizer. Não é que você tá intencionalmente querendo mentir. Não é isso. Você, com a sua paixão ali, você acaba não percebendo que você tá se transformando naquilo que o outro quer que você seja. Entendi. A gente não está discutindo É. aqui, no relacionamento, o relacionamento implica, assim, pequenas renúncias um do Sim, outro sim, em prol que é normal, do casal. que é normal. Que é o normal, Que é tranquilo. normal, sim. O equilíbrio manda ser assim, Sim, né? sim. Agora, perder a personalidade... Personalidade Eu não acho que dá. enquanto não estiver fazendo você sofrer nem o outro, tá valendo. Ah, tá, o termômetro tá aí. É, Coração, porque de sofrimento, repente, se- é que você se falou, tá pesado ou você não. tá falando de renúncias. Tem coisa que a mulher ou o homem fala, mas eu não gosto, né, que você faz isso. Mesmo que eu goste muito, se não for tão importante pra mim, e eu não me fizer sofrer, eu vou renunciar àquilo Legal. pra trazer ele pra Sim, mim eu e concordo. vice-versa. Mas tem coisa, igual eu tô te falando, tem coisa que naquele momento você acha que não tem problema. Mas será que a longo prazo também não vai ter problema? É onde eu tô te falando, não É, pode fazer Porque sofrer. pode, no início você falar, não tá fazendo sofrer, não tem problema. Mas aí, a longo prazo, você começa a ver que você não suporta mais. Isso E é um grande problema sim, nos relacionamentos. Sim. Um exemplo bobo aqui, por exemplo. Pode falar, não se- tem nada bobo aqui não, tudo pode Por valer. exemplo. Se não vale pra mim, vale pra outro. Você, de repente, uma coisa assim, um cara fala assim, eu quero morar junto. Aí você fala assim, você não quer, mas você vai falar que quer pra ele, Pra pra agradar. agradar. Isso é uma mentira. É uma mentira. E aí, de repente, você vai Como é que sustenta? enrolar e não tem sustentação. Porque ele. Como que. Entendi. Você tá entendendo? Ou ele, vice-versa. Ele falar que não se importa de morar separado. Mas de repente, ele aguenta um ano, mas depois ele não aguenta Tem mais. que tomar muito cuidado com isso. Aí ele quer forçar ela a fazer uma coisa que ela não quer e ela forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer. Quer dizer, no começo parece que vai dar tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas a longo prazo, aquilo que você deixou de fazer Não rola, não né? vai rolar. Então, assim, renúncias, sim, mas com equilíbrio, Sim. com honestidade, Sim. para que o tiro não saia Pela culatra. Eu quero pegar o gancho aqui nessa fala e dizer o seguinte: nos relacionamentos que eu vejo por aí, principalmente, em especial, na vida de alguns casais, né? Exatamente isso que a gente está falando agora. Gente, tudo tem seu peso, mas isso tem um peso gigantesco. Quantas pessoas vivem juntas hoje e carregam esse fardo enorme? Que fardo? A gente acabou de falar. Perde a sua essência, a tua personalidade. Sim. Tá, e renuncia muito, Sim. tudo. Pra poder e ficar com o não outro. consegue um equilíbrio. Não consegue. Isso. Então, galerinha, muito cuidado. É. Segundo a nossa opinião. Pessoas se afastam dos seus amigos, Isso também. porque minha namorada não gosta, meu namorado, meu marido. Sim. Aí eles criam aquele mundinho só deles dois e acaba ficando cansativo, porque acho que todos nós precisamos de ter um amigo, uma amiga, que a gente Interessante. troca um papo, um Eu acho desabafo, legal. pede um conselho, né? E aí a pessoa afunila aquilo, vive naquele mundinho Abre mão deles. das de outras tudo. coisas pra poder ficar. gente. Aí Também Deus isso me não é livre, acontece legal. do casal se separar ou não dar certo, você se vê lá tudo perdido, Isso. sozinho,
E até mesmo numa hora de um problema, no próprio relacionamento, se você tiver um amigo, uma amiga, você pode conversar, de repente você tá vendo coisas que não você tá enxergando demais. E até os amigos também podem até reaproximar o casal, Sabe, tendo Cláudia, essa relação. pegando gancho, não te cortando não, continua a linha de raciocínio aí. Mas assim, tem coisas que são inegociáveis, né? Sim. Por exemplo, que você está falando, as amizades, É muito os importante. familiares, que representam alguma coisa para você, que Respeitar. são importantes na sua vida. Sim. Isso é inegociável. Como assim inegociável? Abrir mão disso daí em prol de um De um relacionamento. parceiro, de uma parceira, gente, pode não ser muito legal. Sim, né? Equilíbrio! Outra parte também Sim. que pode afetar é uma pessoa gostar muito de sair, se divertir, no caso, ser extrovertida, E a outra não. e a outra não. A outra quer mais caseira. Então, no começo, É um pouco difícil de conciliar isso, né? ou Não é impossível. não é impossível, mas acontece que Tem se que observar bastante. observar bastante, porque Pode ser um problema. se você quiser falar, não, eu vou me divertir também, não tem problema, eu vou ficar na noitada com ele, mas O que você acha disso? aí isso Ela sai sozinha, ele curto sai prazo, sozinho. a Eu curto acho prazo legal. dá certo, mas depois ela não Não vai tem aguentar. sustentação. Aí chega uma hora ela vai falar assim, hoje eu não vou, porque eu não tô Mas acho que isso afim. também tem tudo a ver também com idade, com o seu momento. Às vezes, se os dois forem jovens e estiverem na mesma vibe, tá valendo. Eu falo por mim. Hoje eu tenho uma vibe diferente do que eu já tive. Entendi. Hoje eu tô mais tranquila. Eu já fui muito mais festeira, eu já fui muito mais... como que eu posso falar que ela tá falando? De sair, de ter muitos amigos, muita amizade. Hoje Você tá mais suave, eu na tô mais nave. suave. Você tá mais... Mas isso, eu não tô mais como eu era antes. Entendi. Então, eu acho- Nenhum de nós, né? isso Vamos falar a pode ter verdade. mudado. mas se isso for realmente o que você é, então não vai haver choque com o outro, se o outro achar que, por exemplo, a gente está falando de choque de você estar fingindo aquilo que você não é. Então, por exemplo, mas se você realmente, se a vibe tiver igual que você falou, não vai ter problema. Sim, mas é isso que eu tô falando, que as pessoas mudam, né? Mas se tiver Isso- mudado, não vai ter problema. Isso vai dependendo da época do que tá acontecendo. Certo. É isso que eu tô Eu falando. entendo. Se você encontrar uma pessoa nessa vibe aí, que você tá no auge de fazer acontecer, encontrar uma pessoa que tá, né, tá off, Pode encontrar um pode denominador ser- comum. pode com o tempo. encontrar, mas vai ser um pouco mais difícil que nem ela tá falando, na minha entendi. opinião. Agora, se às Porque se vezes não a pessoa... encontrar, relacionamento fica meio Mas complicado, o né? que você está dizendo que você mudou. Então, a partir do que você mudou, você deixou de ser o que você Não era necessariamente. e passou a Não. Tem que saber o ser. que passa no coração. Não, eu Não, mas Às deixei vezes ela a disse gente que muda mudou. Você pra falou. Não, não é que eu deixei de ser. adequar, se Hoje em adaptar. dia, com a minha maturidade, eu busco outras coisas. Aham. Então, você mudou. Então, Por si só. É. Não por causa não do é outro. porque eu fui forçada. Não. E não aí é tudo isso, bem. não é isso. Então aí não entra nessa questão. Porque se você mudou por si só, Sim. você mudou. Sim. Agora, Isso. se você é aquela As pessoas pessoa, mudam. isso. Mudam. Mas se você. Aí não entra nessa parte. Mas se Certo. você é aquela pessoa extrovertida e conhece alguém que não gosta disso e muda por causa causa do disso, outro, não aí, rola na aí verdade. não rola. Mas nesse sentido que eu Não tô deu pra falando. entender certinho. Sabe, eu gosto muito quando você fala assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, você fala assim, gente, quando você está querendo alguma coisa, fazendo, pensando em algo, e isso é leve, isso acontece, isso De flui, forma natural. comenta. Quando tudo flui, é porque realmente você está no caminho certo. Porque todos os ventos te levam, né? Porque você está no caminho certo. Então, se não estiver fluindo, se estiver ali empacando, se você estiver forçando, é porque não é para você. Pode papo, Pode ó, mudar. show de bola, Isso em- fluindo. Isso em todos os sentidos da vida. Todos No os sentidos, relacionamento, trabalho, tudo que você for fazer, que você te for muito difícil, que você tiver que forçar muito, é porque que não é pra você, Isso. não é aquilo. Isso serve para aquilo que a gente estava falando, né? É. Quando aquelas renúncias, aquelas pequenas mudanças de comportamento em prol dos dois, Isso. do relacionamento. Isso. Então, se isso tiver ao longo do tempo tiver ocorrendo muito peso, tiver muito árduo, isso, opa, pode ser que não tá legal. não tá legal. Mas se isso for leve, como suave na nave, pô, legal, pode ser que você esteja no caminho certo. Você no É, caminho certo. caminho certo. Rosângela, e a pauta? E pode acontecer também da pessoa ser, que Sim. nem ela falou, festeira e a pessoa é mais off. Ah, De repente ela
pode apresentar o off pras festas E ele se reenergiza e fala, pô, é um mundo diferente, eu gostei. 1000%. E o oposto, de Não, repente, sim, ela gosta do silêncio a gente está dele, falando da do solidão problema quando a pessoa Deixa de ser off, a outra deixa de ser. ela deixa de ser pelo outro, não por ela. Aí nesse caso, se você, por exemplo, se você mudou por você, e se você mudou porque você gostou, mas você mudou. Agora, se você vou fazer porque ele gosta, Não, aí sim, não faça eu tô isso. falando que é já uma outra coisa. Eu entendo Entendeu? o que você tá falando. São duas coisas Sim, distintas. é, Pode não. ser o sim, pode ser o As duas não, coisas né? se combinam. É, isso. É. Sem precisar ninguém sofrer. Isso. É bem legal mesmo. Aproveitando um ganchozinho no que a gente está falando agora, pontualmente falando. É bem interessante aqui, dentro do meu achismo, da minha experiência, da minha cultura, da minha vivência, da minha percepção, ou seja, de cada um de nós. Bom, dentro da minha percepção é interessante uma pessoa, nesse exemplo que a gente está dando, uma pessoa muito alegre, cheia de energia, num relacionamento com uma pessoa mais tranquilinha, off, eu acho muito bacana, desde que conciliem, ninguém Sofra, né? ninguém sofre, esteja agindo falsamente em relação ao outro, não esteja renunciando por causa do outro. Eu acho Se bem for legal. verdadeiro, vale, com Sabe por certeza. que eu tô pensando aqui? Finalizando minha fala, de repente o cara é muito ativo, festeiro, babá, ele vê o lado bom também de ser mais quietinho. Também. de ser mais, Isso, digamos, isso. E é isso que é legal. E aquele parceiro que é mais quietinho, off, vê, pô, como é legal você. É, porque são se dois soltar. mundos, né? É, O dia que você tá afim de tem de curtir dar certo. uma alegria, uma festa e tal, você vai pro lado do ar. Mas tem que encontrar equilíbrio. Isso. Agora, Tudo. cuidado, né? Porque dizem, né, que os opostos se atraem, Ah, que os diferentes se atraem, os opostos, certo. mas só os iguais é que ficam juntos. Nossa, tá? como assim? Porque a atração é uma coisa. Você vai gostar de ver o que o outro tem e você não tem. Mas mas a convivência com o tempo, o que vai fazer o relacionamento permanecer é o que vocês têm de Bastante. igual. É o que vocês têm de igual. E você sendo igual a ele, nada do que ele fizer vai pesar pra você. E nada do que você fizer vai questão pesar de pra ele. lógica, É faz questão de sentido. lógica, sim. Faz. Há controvérsia, né? Como disse. Você já viu Tudo, um filme? mas a gente não tá falando de ciência exata, né? Legal. Edição de experiências. Eu acho que volta de novo tudo no equilíbrio. Sim. Porque muitas pessoas falam, né? Se você é muito igual ao outro e o outro tá... Eu teve um casamento, acho que até na internet, um noivo escreveu uma carta pra mulher, Sim. pra noiva dele, e ele leu ela no altar, eu achei lindo. E ele citou pra ela todas as diferenças que ela tem dele e no final ele fala, é por isso que tá eu junto, amo né? você, porque ela não tem nada a Isso é ver com ele. lindo também. Também, pode ser que entre de novo, que nem nós estamos falando, se for real, né? Mas tem o lado bom também de ser o diferente. Eu Mas- gostei da fala da Rosângela. muito Só que assim. tem uma coisa, a É gente mais se fácil engana. iguais. igual, Não, igual. mas, denominador deixa eu ver se eu do que consigo diferentes. explicar. Manda ver. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Por exemplo, uma Manda ver, pessoa que ela é quieta, ela é diferente da outra que ela encontrou, que ela é mais extrovertida, mais agitada, é uma pessoa quieta e uma outra mais extrovertida. Certo. São diferentes. Mas existe essa quieta que gosta das coisas extrovertidas. Ela só não consegue extravasar, ela não consegue externar. Tem de tudo. Aí ela gosta, então ela se identifica. Então, na verdade, ela não é diferente. Ela Nossa, é igual. agora, amei. Tá? Ela é igual. Professora Rosângela, amei. É complexo, né? Esse exatamente. tema para muito, ainda mais quando a gente tiver a oportunidade de trazer um profissional da área da saúde mental, Que é um fala ponto de vista saúde dela, mental. né? Eu E vejo realmente, isso, você e falou. que eu tenho experiência, né? Eu não vou falar, experiência Não, não gente, comigo, se ela é não experiente, não tô comigo, brincando não também. comigo. Mas eu tenho experiência, o que eu não vou falar aqui, da pessoa só vai saber, de uma pessoa que eu sei que é quieto, que é fechado, que não tem muita iniciativa para as coisas de festas, então, e que casou com uma pessoa que é o oposto dele, mas que ele se identifica com ela, porque
é o que ele é. No Ele fundo, só não no fundo, demonstra. Na Ele só não essência, demonstra. na essência são iguais. São iguais. Pensam iguais. É, isso. Não assim, ostensivamente, Não, necessariamente, socialmente, necessariamente falando. Sim. Na essência são iguais. São iguais, porque na verdade, quando Amei você essa é fala, totalmente diferente, não adianta. Aí você vai entrar naquela questão de se anular. Ou Entendi. você entra na onda dele, ou a outra entra na sua onda. E um dos dois vai ter que se anular, a não ser que mude porque quer, mas aí não tem Legal. anulação, aí já muda a história. Pessoal, aqui são nossas opiniões, né, de acordo com o que a gente falou no início do vídeo. Se você pensa diferente, deixa no comentário aí, que numa próxima oportunidade a gente vai analisar, avaliar, comentar em cima do seu comentário, tá? Isso daqui não é ciência exata, não precisa falar, né? Mas eu falo. E sim, cada Achismo, caso, né? aquilo que a gente entende assim como, sei lá, uma regra, não sei, toda regra tem exceção. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Olha, eu sou escritora, né? E eu já escrevi romances. Já escrevi, inclusive, um romance que se chama Começos e Recomeços, né? Que é um e-book que está no Amazon. Bacana. E onde eu falo de relacionamentos, tá? É um romance curto, né? Eu ainda não consegui escrever esses romances de 300 páginas. Ele deve ter lá no máximo 60. Nem sei se as pessoas gostam mais disso, mas enfim, Mas em regra, gostam, as pessoas em regra. Mas, então, é uma coisa que eu já fiz uma reflexão a respeito, tá? Sobre essas questões. Com certeza, né? Para escrever, para escrever meia dúzia de linhas, precisa refletir, precisa estudar, Google, como é que faz? Agora, inteligência artificial, chat GPT, acho que é eu isso. não sei também. Então, você já refletiu bastante sobre isso para Já. poder escrever, mas Já. espera lá, onde está esse livro? Como é que é? É um livro... É um e-book que está E-book, no livro Amazon. eletrônico. Isso. Se alguém quiser conhecer minhas obras, é só ir no Google e escrever Rosângela Carvalho Amazon, no Google mesmo, Já vai aparece. aparecer. Amazon, no finalzinho é M de macaco ou N? É Amazon, Com M, né? N, é N Macaco no de final. Maria? M. Ah. Ai, meu Deus. Enfim, procurem lá. Mas é o N, seguinte, N. então a Amazon é uma plataforma, né? Sim. Mundialmente conhecida, e ela tem lá a seção de livros físicos e livros também eletrônicos. Então, suas obras estão ali na categoria de e-books. E como é que chama o livro mesmo, Rosângela? Esse que eu falei que fala de Sim. relacionamentos, começos e recomeços. Pô, tá? legal. Pode ser adquirido lá, acho que por R$1,99. Fala de relacionamento. Fala. E o que temos na pauta aí pra hoje? Aí vamos falar sobre a idealização do parceiro, né? O Como é que parceiro ideal. A idealização do entendi. parceiro. A gente Ou da idealiza, parceira. ou do parceiro, da parceira, né? A gente idealiza alguém. Será que existe Eu essa idealizo pessoa? pra caramba. Por isso que eu tô Esse sozinho. ideal perfeito, será que existe? Existe. Não pode Sei lá, Não existe, mas eu idealizo assim tem mesmo. muita gente O que aí. tá certo. A partir do Será? momento Não, que você vamos lá. O que Rosângela realiza, sai. Eu ia falar o seguinte, tem muita gente aí fazendo muito sapo se tornar príncipe, né? Mas se torna príncipe mesmo ou não? Fictícia, da forma fictícia. Não, na verdade, é uma questão bem, assim, difícil de até falar, né? Porque todo mundo tem alguém que acha ideal, que seria o ideal pra gente. Mas, na realidade, a gente sempre vai encontrar pessoas que não corresponde com aquilo que a gente imagina, não é assim? Às vezes você se apaixona, inclusive, por alguém que é totalmente diferente daquilo que você idealizou. Perfeito. Você idealiza alguém que é assim. Aí você encontra um fulano, uma fulana que é totalmente diferente e você se apaixona, né? Então... Eu idealizo assim, tipo assim, a Sheila Carvalho, a Morena do Tchan, a Sheila Mello, Tem tantos maravilhosos. Aí eu vou me relacionar com a Fiona, é isso? Do Shrek? Não, na verdade a gente tá falando isso brincando, Eu tô entendendo, né? Brincando, mas o que tem a ver isso, né? Que a gente tem que ter a tolerância. Não pode ficar preso ao mundo das ideias, Não, da imaginação, da Você, criação. o parceiro que estiver do teu lado, lógico, né? Ele vai se tornar o seu príncipe, né? Entre aspas, né? Isso, legal. E a Faz tua sentido. princesa. E você vai ter que saber renunciar, isso que a gente estava falando agora, sem se anular. Com equilíbrio. Com equilíbrio, Perfeito. né? Você tem que ter tolerância, porque nem as pessoas não são perfeitas, elas têm defeitos, Verdade. né?
elas têm, assim como cada um de nós, né? Todos nós. Então tem que existir essa tolerância com relação aos defeitos, ter paciência com as pessoas. Hoje também as pessoas não têm muita paciência, né, com os relacionamentos. Começou a pisar na bola, já Mesmo porque a vida em todos os sentidos hoje em dia é muito corrido, muitas atribulações. E tudo é muito descartável, né? Tudo é muito descartável. Inclusive o namoro passou a ser descartável. A Hoje sociedade cobra muito das pessoas. Sim. Isso reflete nos relacionamentos. Isso. Então, existe o nosso príncipe. Sim, o nosso príncipe vai ser aquela pessoa que a gente escolher pra gente, né? E a gente vai ter que saber lidar, saber cuidar, saber E ter quando ele vai deixar de ser paciência. príncipe? Quando ele vai deixar de ser Você príncipe? falou que vira sapo, né? Não, eu falei que vira sapo, o contrário. Não. Deixa o contrário. Deixa eu ver se eu entendi. O A sapo vira- Rosângela tá propondo sapo aqui. vira príncipe. O sapo vira príncipe. Eu não lembro O mais. Shrek é Fiona. Você viu? Fiona virou. Bom, enfim. Então, o que a Rosângela está propondo aqui, segundo a ideia dela, nas reflexões dela, é assim, que a gente não deve assim idealizar o príncipe ou a princesa encantado no mundo das ideias, porque ali é livre no nosso intelecto, no mundo das ideias, a gente vai idealizar aquela coisa mais linda do mundo. A gente não deve se prender isso, não fazer isso como a nossa vida. Isso é até natural, a pessoa mais ou menos mentalizar como. Exatamente. Então, assim, ir para a vida, Isso. na vida real, não vamos ver. Isso, porque- Sim, cria alguma coisa assim. Eu gostaria que ela ou ele fosse mais ou menos assim. Mais ou menos pode, né? Sim, mais ou menos sim. Não pode? Mais ou menos você não pode idealizar demais, exigir demais, que aí vai ficar difícil, Vai né? passar a vida, Só vai fazer procurando, 50 anos, Só procurando. 70, 100, 200, E você vai estar procurando vai aí. ficar procurando. Então, nós voltamos ao mesmo assunto de lá atrás. Equilíbrio. Equilíbrio. Até mesmo na hora de imaginar, poxa, como eu gostaria Que que fosse. fosse uma pessoa, um equilíbrio, né? Sim. Mas tem que imaginar também, assim, tem que imaginar um pouquinho, né? Não é chegar assim, vamos casar comigo, vamos casar. Não é assim também. Não, você tem que idealizar e se você tem alguém na mente, uma meta da personalidade, do caráter, não é do físico, mas daquilo que você gostaria para sua vida, eu Certo. acho que é legal sim você idealizar, mentalizar Bacana. e não parar, né? Com coisas que te Sonhar desviam. é necessário. Porque sonhar às vezes preciso. você fala assim, eu não encontrei. Que legal. Você focou no verde, eu quero um homem verde, com laranja e com Verde é amarelo, por Shrek. exemplo. Pode ser né? Shrek, você tá... É maravilhoso isso. O Shrek pode ser? É maravilhoso. Mas aí não encontrou, então como não encontrou ainda, então por preguiça ou acaba se relacionando com outras pessoas que não é bem aquilo que ela busca. Então eu acho que onde isso ela também faz o sapo virar se príncipe. atrapalha. Aí Já sei, tira. ó. Sonhar é preciso, mas, gente, não podemos viver no mundo do sonho do irreal. Você pode muito estipular o Entendi. tipo de homem ou de mulher que você quer, o caráter, o humor, como que ela é. Você pode especializar isso, né, na sua mente. Você põe isso na sua mente e você espera, porque vai chegar. Se você mentalizar, a pessoa que você idealiza para a sua vida, ela vai chegar. E espere. Enquanto isso, não deixe, não se atrapalhe com outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você queria, um momento de carência, Nossa. você acaba se atropelando e vai atrasar O mais papo de ainda. hoje tá tocando meu coração. Já veio uma música aqui pra... o amor Essa música é que maravilhosa. mexe com minha cabeça Se e me deixa assim, é isso aí. Eu não sei legal. a sua voz, mas é isso. E também, se você acabou também de sair de uma relação, de um isso é importante, sentimento, né? também é outra coisa muito importante. Então, você vamos falar sobre isso. fique na sua, se cure, se limpe, igual a gente aprende que para receber visita na nossa casa, a nossa casa tem que estar organizada, tem que estar Certo. limpinha. É isso Então, mesmo. limpe seu coração, limpe seu Pra pensamento. poder receber um novo Para receber relacionamento. um novo relacionamento. Porque Que bacana. se você tá nessa bagunça e você acha que ficando, ou encontrando, ou namorando outra pessoa, você vai esquecer aquele amor, eu acho que é um atraso de Engatando um vida. relacionamento, atraindo O outro é Isso melhor pode ficar ser negativo. muito negativo, porque você vai se machucar muito mais e ferir também quem não tem nada a ver com O que a isso. gente tem que fazer? Ficar. Se Reencontrar. reencontrar.
a busca, né? A autobusca, o autoconhecimento, trabalhar em você, Pra voltar ficar para bem. você mesmo, para você se reconstruir. Aí, se tiver que acontecer de aparecer uma outra pessoa, aí é outra Aí vai coisa. acontecer. Aí vai acontecer Você vai estar se naturalmente. preparando para si mesmo Sim. e até para um outro Pro futuro. relacionamento. Então, o importante E quem faz isso? Poucas pessoas fazem, né? é muito difícil, mas é necessário. Porque quando você sai de um relacionamento, tá doendo, tá doendo. Tá doendo muito. É que eu falo, você tem que ter cuidado para não sangrar em cima de quem não te Como feriu. que é? É isso? Cuidado. Para não sangrar em cima de quem não te feriu. Então, eu não estou bem, estou engatando um novo relacionamento. você com vai os outros. sangrar em Eu cima vou de quem não te sangrar a feriu. pessoa que não tem nada a ver com Vai isso. sangrar em cima de quem não É te questão do feriu. respeito, Sim, né? porque você Ao vai acabar próximo. procurando nessa nova pessoa Amor ao próximo. coisas que você buscava naquela que você não tá mais, que você perdeu. E ela não vai ter. Isso é negativo. Aí a pessoa não vai conseguir atender às suas expectativas, aí você vai ofender, você vai machucar, você vai ser grosseiro, e a pessoa tá ali se ferindo. Então ela não merece. Então, cuide de si, não se precipite. Se tiver que ser, vai acontecer de novo. Importantíssimo para os novos relacionamentos. Sim, é isso. importantíssimo. Você Bacana. se refazer, a hora que você tiver certeza que você superou aquela pessoa, aí sim você começa a olhar mais para os lados e para, né? Ah, eu quero falar para o nosso público. Gente, exatamente esse assunto não está na seara do nosso achismo, não, tá? Nossa opinião pessoal, não. Isso é o que é. Já ouvi profissionais, psicólogo, terapeuta falando isso. Gente, esteja bem antes. Tá doendo? Tô sofrendo? E ela não tá me atendendo. Para tudo. Não, Tá nada de engatar. doendo. Tá doendo. Na verdade, é o amor próprio que a gente tem que ter, né? Primeiro a gente tem que se amar de verdade, né? Então você se cura, você se ama de verdade, Legal. porque para poder amar de novo outra pessoa, porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você tem amor por Isso você, mesmo. você pode dar. Caso quem não se ama não consegue amar de Quando tá verdade. doendo muito, entre outras coisas, a pessoa está carente afetivamente, né? Sim, acaba Então. se machucando mais ainda. Então é melhor ficar só, Pés no chão, pés no chão. racionalizar, deixar um pouquinho Isso. o coração e a emoção de lado, Isso. ficar bem íntegro, E volte para si. respeito próprio, respeito para com o outro, com quem você vai Exatamente. relacionar. Ó, mais uma dica legal. O que temos aí, Rosê? Agora o assunto é mais quente aí, vamos falar de sexo. O quê? Nossa! O sexo no relacionamento. Qual é, em números, né? Qual é a importância do sexo no pudéssemos relacionamento? medir, Isso. Quantos por cento é pra você importante? Pra mim, o sexo, ele não tem, assim, uma importância tão grande. Eu acho que ele seria menos de 50%. Eu diria, no máximo, 30%. Porque o resto seria mais respeito, mais o amor, o carinho, a cumplicidade. Sabe? Quando você Se não trata... tem ostentação. Não tem. Se não é uma relação de cachorro e cachorra, cabrita e cabrita. Isso. Não, Eu penso assim, que é lógico Faz que sentido. vai ter sexo, tem que ter, ninguém não é Pelo irmão, amor de Deus, É, né? não Tem é- que ter, né? não é irmãozinho, mas acontece que quando você tem do outro todo o respeito, todo o Depende. carinho, toda a consideração, o sexo vai ser bom, porque a gente costuma até dizer, né, que o homem ele deve começar o sexo com a mulher igual de manhã, né? Quando? Dando beijinho na despedida, fazendo carinhos, mandando flores, dando atenção. Isso já vai preparando o clima. Por que então que é isso? Porque a importância maior tá aí. Não é simplesmente só no sexo, porque se for só o sexo é O ato maravilhoso. sexual em si. O ato sexual em si, vamos resolver nossos problemas. Tem gente que resolve o problema na cama. Então esse relacionamento é aquele chamado entre tapas e beijos, né? Porque ele sai da cama, aí depois é só o desrespeito. Quando você não respeita seu parceiro, rebaixa o parceiro, fala coisas que vai ofender.
não existe Aí carinho, você não tá existe falando de um nada. relacionamento abusivo, né? Mas Tóxico. então, por isso que eu tô falando, mas acontece que a pessoa que trata muito bem, por isso que eu falo que é mais importante, porque se eu tiver num relacionamento em que eu não tenha carinho, que não tenha respeito, que não tenha nada disso, mas que tenha um sexo bom, pra mim não serve. Tá, então, porque a pergunta que nós estamos Ela falou assim, ó, qual é a porcentagem do sexo ela da falou relação? pra mim, então uma Pra coisa ela, bem pessoal. é, Eu não vou falar uma coisa pessoal, vou falar uma coisa E pra que eu você? entendo. Pra mim, eu falei pra mim, né? Bom, eu acho o seguinte, que é mais ou menos por aí, na linha dela, assim. Tipo, o sexo tem importância 20%, se pudéssemos medir em número, 20%, 30% no máximo, o resto, o que é o resto? O resto, modo de dizer, né? É tudo isso que ela falou, né? Porque senão, nós não estaríamos falando de um relacionamento de seres pensantes, seres humanos, Que se mas respeita. é mais ou menos Isso. por aí, mais ou menos a nossa impressão. Embora a gente conheça muita gente que convive muito bem juntos, sem sexo. Eu conheço. Sem sexo, sim. E é possível. Só sexo eu acho difícil. Entendi. Tá vendo? Peraí é que eu tô Não, falando. perfeito. Porque tem pessoas que não Se for só sexo, São acabou o adeptos, sexo, né? Não mais tem nada. relacionamento. Aí não existe relacionamento. são irmãos, são amigos, né? Não, só sexo não existe relacionamento. Tô achando do Só contrário. sexo não existe relacionamento. Duas pessoas É, que não, só se aí encontram não. pra sexo, não existe É relacionamento. uma Gente, aliança, Eu vou falar uma coisa muito importante, assim, tudo depende do conceito do significado De da relacionamento. palavra relacionamento. Sim. A gente sempre está falando aqui o relacionamento dentro de um contexto assim De convivência, de né? convivência, como deveria ser. E tá, porque tudo é relacionamento. A pessoa que se mas- encontra só para fazer sexo é um relacionamento, por que não? Mas não é dentro daquela proposta que não, estamos sim, trazendo ah, aqui. Sim. Até É. mesmo outro dia acabou de passar na novela, né? Opa, que novela que é? Esqueci o nome, mas é das Você 9. não prestou atenção? Que fala sobre exatamente isso. Pessoas que querem se relacionar, Sim. mas não suportam sexo. Eles só querem. Tem um nome. Então, aí faz. Mas aí é relação também. Não, quer aí é. casar, namorar, Então mas tem que se não relacionar quer com outro que sexo. também que não tem, Exatamente. não tem muito fogo, vamos dizer Entende? assim. Porque até vi uma reportagem sobre isso também, falando que pessoas até põem anúncios. Como assim? Anúncios Qual em que é o revistas, nos jornais ou na internet. Dá um exemplo do anúncio. Que, tipo, eu Procura-se. queria. Uma pena, eu tô falando esse assunto, eu queria ter lembrado o nome do que é. Mas eu sou tal lá, tem um nome já, que não gosta de sexo, e procuro Tem pra um casar. nome? Tem. Minha pena Tem que eu não. word, Me né? vem na mente agora, senão eu teria Nosso trazido respeito na pra- ponta da pra cabeça. essas pessoas Na também. ponta da língua eu traria. Mas tem pessoas. Assexuada? Não, assexuada não, né? Assexual, acho que é isso, viu? Acho que não é não. Não Se sei. a Rosângela conseguir Você qualquer- quer? Eu tô sem Depois lembrar a gente- aqui. E nessa Não, novela assexuada, passou não. a história de duas pessoas Certo. que ele não. No caso, era um personagem masculino que ele não gostava. Não curtia. Aí ele achou que ele era curtia nada? homossexual. Tipo, se eu não gosto de mulher, Ah, tá. não consigo fazer sexo Pode com haver um mulher. conflito. Mas ele não gostava do sexo. Do sexo. Aí ele tentou com mulher, tentou com homem. Aí ele descobriu que ele não é. Que bacana. A ciência já Homossexual. deu um nome para esse Já tipo de tem. comportamento? E a Olha, novela bacana. Não é não binário. Ah, não. Eu vou né? procurar. E a novela já passou sobre isso. O personagem descobriu que ele não é que ele não gosta ele pode ter ele sendo homem, ele poderia até se relacionar com uma mulher, com outro homem, mas o que não podia ter é sexo, porque eles não gostam, não é adepto ao sexo. Isso é muito importante, essa informação. E aí? Então existe essa relação. É que nem você está falando. E o Enéas também está falando. Se tiver só sexo, também é um tipo de relação. Às vezes aquela pessoa só se encontra para se relacionar com aquela só pelo sexo. Aí já tá um combinado. Os dois sabem que não vai passar da página. Mas é isso, mas é um Agora, relacionamento nosso propósito diferente. aqui, Isso, Nosso propósito é falar É. sobre relacionamento Sim. que em comum estão querendo Isso. levar uma vida Sim, adiante, é. futuro, É né? diferente. Aí Em é relação ao diferente. que você falou, a gente está sem internet. A gente optou por desligar os Ah, celulares é da verdade. internet. É verdade. Né, por conta de Mas possíveis a gente interferências. promete falar um assunto sobre isso, que tem muito interessante. Então não dá para pesquisar no Google que Agora. nome se dá às pessoas que Sim. não gostam de sexo, ou não toleram não gosto, sexo. não toleram. Nosso respeito a essas pessoas. Sim, Estão convidadas a deixarem os comentários aí. existe, é muito legal. Voltando ao assunto. Pra mim, a porcentagem, né, que vocês me perguntaram, É, vocês têm Vamos interesse falar em mais de saber? sexo ainda? Nossa! Ela não Pô, falou vocês ainda. perguntaram Ela isso só aí. quer falar de sexo. Vocês Ela me não perguntam falou. só sexo. Ela Então não aí, falou,
fala. Quantos 1000% Ela, é sexo? ela acha que é 90, já sei. É? Se não for 100, se não for 100. Ah, é legal, aí. Não, Ah, eu acho. eu estou falando da importância do Só pra sexo. não ficar muito por baixo de vocês, vocês falaram 30, você falou 20, eu vou falar 45. Poxa, você baixou Então, o bastante. sexo é tão 45. importante quanto outros fatores no relacionamento. Sim, eu acho que Entendi. ele é muito importante, porém, se não tiver todo esse Sim. balaia que nós Tá, falamos, isso daí a gente não diverte. não vai existir mesmo. Mas existe pessoas que conseguem resolver algumas Rapaz, você vezes, gosta de sexo alguns mesmo, né? assuntos, Você né, podia na falar. horizontal. Todos nós gostamos, né? Então, principalmente quando a pessoa tem química, né? Se a pessoa tem muita Nossa, química, é ela muito consegue se resolver. Galerinha, Só não sexo perder. com o amor da pessoa? Não existe coisa melhor. Nossa, sexo com Com responsabilidade, respeito. Quando a energia vibra, a carne, você se conecta, você torna-se realmente Isso é maravilhoso. E é muito E legal. é sagrado. É sagrado, é o que isso você tá fala falando, isso. caramba, né? Porque o nosso corpo é um templo sagrado, né? E a gente precisa. É legal. Quem não pensa assim também? Quando a gente fala sexo com amor, assim, é amor. Amor, assim, em relação a si mesmo, né? Primeiro. Em relação a outra Você se pessoa, ama. ao contexto. E, gente, isso é tudo de E bom. a outra pessoa tem aquela energia, aquele imã, aquela coisa que te atrai, que você não tem vontade de soltar nunca mais. Isso aí é maravilhoso. Não Quem preciso tiver- soltar nunca mais. Vocês estão falando de sexo Porque a pele, entre seres né? humanos ou entre... deixa É o pra ser lá? humano que tem Abafado. aquela energia. E não isso acontece com todo mundo, não. Agora, Tô quem entendendo. conseguir ter isso, Aham. aquela conexão, aquela energia, aquela Muito da vibração, hora. é brilhante. Então, ó, Rose, cadê a Rose? Olha ela que bonitinha, dá um sorrisinho pra Ah, gente. oi. Rose, qual que é a próxima pauta? A gente tá indo pra tem, uma hora. tem a ver com isso que a gente está falando, né? Que é o romantismo. O romantismo ainda existe, ele acabou. Bom, falando aqui, entrando na parte de sexo, né? A gente, De novo? não, mas Sexo. falando assim, que eu, como sou romântica, por isso que eu falo que eu dou mais Você se importância. considera uma pessoa romântica? Dou mais importância ao Também sou. amor, ao carinho, à atenção que a pessoa dá, tudo mais. E por isso que eu acho que eu coloco isso tudo acima, inclusive, do sexo. Eu acho que quem é romântico mesmo, ele pensa dessa forma. Por quê? Porque Você se acha romântico ou você... eu sou Você é? romântica. Entendi. Isso. Porque é diferente, né? É, Tem acho que pessoa que sim. se acha, mas É. o que os outros... Mas, por exemplo, qual é o contrário do romantismo, por exemplo? Um sexo casual. Pessoa que simplesmente encontra para sexo, não existe amor. Tem romance ali? Não tem romance, né? E também tem pessoas que curtem isso, né? Mas não tem romance. Mas não tem romance. Não tem romance. Pode curtir, não tem problema Eu algum. também não curto, eu também Bom, gosto de um mas É um romance. assunto já é dá pra fazer uma outra pauta sobre isso também. É, que é o romantismo, né? Porque Bom, cada um é cada um, né? Não, É. mano, você me cortou agora há pouco, agora não vai me cortar. A gente Não, tá cara. indo pra 1h30 minutos de gravação. tudo O isso. que temos aí na pauta? A próxima. Pode ser pra um Não, pode Pode ir, manda ser. ver. É longo esse tema. Eu É. acho que poderíamos Não, fazer o nosso 2, será que não? Relacionamento após É, os Ah, eu 50 concordo. anos. Você 50 concorda? anos. Concordo, eu Então- acho que fica pra próxima vez o relacionamento após os 50 anos. Ah, tá? legal. Então já tá combinado. Já tá Combinadíssimo. combinado. Relacionamentos. Após os 50 anos. Relacionamentos. Porque tem parte bastante 2. coisa pra falar, né, gente? Tem. Porque, como nós falamos aqui agora, após Um os apanhado. 50 anos, é uma mudança de vida que a gente tem. Depois dos 40, a gente já muda totalmente a nossa, bom, pelo menos a maioria. Sim, a maioria. Né? A gente passa um tem- novo ciclo. Tem outro tipo de bastante coisa pra pensamento. falar. Muito. Muitas pessoas têm suas histórias, têm seus filhos, outros têm seus netos. Você vai encontrar uma pessoa que já tem tudo isso também. Você tem a sua casa, ele também tem. Enfim, o que acontece? O que fazer? Mora junto? Mora separado? Como que é o sexo? Como que é o sentimento? Como é o bate-papo com pessoas depois dos 50, né? Bacana. Ó, Aproveitando então o vamos gancho, deixar, antes né? de finalizar, aproveitando o gancho, a quebra tá na cal, volta aqui para nós todos. Vamos aproveitar antes de terminar, vamos falar um pouquinho, a opinião de cada um de nós assim, em relação a novos relacionamentos, novos amores após uma certa idade. Vamos, sei lá, podemos propor que 50 anos. Vamos falar de 50 anos, por exemplo. E aí, é mais difícil ou é a mesma coisa? Como é que é essa questão
de um novo relacionamento após uma certa idade? Você tá falando pra mim agora? Eu vou no próxima pauta agora? Não, tô falando agora. Agora, eu acho que... Hello! Voltei, eu tava tomando água. Ah, então dá um pouquinho. É água mesmo? Rosângela, isso é água, dá uma verificada. É vodka. Então, não, é antes água. de finalizar, Eu acho mais difícil. Após Então, 50 anos. em Pra regra, quem tá solteiro e vai Entendi. recomeçar agora, é mais difícil. idade mais avançada, mais difícil. Mais difícil. Inícios, novos inícios. Vai dificultando cada vez mais. Conforme vai passando as suas décadas aí, vai dificultando cada vez mais, as suas necessidades também vão moço, mudando. Porque as exigências são São diferentes. diferentes, as sim. exigências. É bem mais difícil, sim. Tudo é diferente. É bem né? mais difícil. É muito mais fácil quando se é jovem, né, que tem os mesmos sonhos, que estão começando, do que depois juntar. Na verdade, nós já estamos falando, né? Que a gente falou Mas que tem seria bastante fácil. assim. É, Muda né? tudo. Que seria juntar duas pessoas que já têm os seus costumes, né? Já tem uma Ao história. longo de décadas. Isso, já é mais E fica- difícil. não É fica- mais Em difícil. regra não é tão difícil, Não é. né? Não é mais difícil. Desculpa, em regra é mais Mais difícil. Sim. É. Em Mais que difícil. pese, talvez, a... Mas a gente fica mais exigente. Desculpa, deixa eu te Pois cortar. não. Não te cortar. Sim. A gente fica mais exigente. Isso, a gente falou. Né? Então, Mas é isso daí. Em que pese aquela ideia, assim, né, da questão da idade cronológica e a idade psicológica. Por exemplo, às vezes a pessoa tem 25 anos de idade, cronologicamente falando, mas tem aquela psique, aquela mentalidade a de... parte física, né? É. Que é outra coisa que Bem me difícil, não sei se ficou bem claro, mas isso é para um novo É, papo. um Parece novo que papo. as energias estão baixando É. aqui. Mas, gente, obrigado por ter ficado conosco até agora. Um grande beijo no coração. E agora as considerações finais aí de cada um aí. E a Rosângela, o que você quer deixar pro pessoal? Ah, eu adorei estar aqui conversando com vocês, trocando ideias, né? Aprendendo um pouco aqui junto com os meus Legal. amigos, né? Sabendo o que eles pensam, Recíproca né? é verdadeira. Sobre esse tema, que não é um tema assim muito simples, né? E que depende muito da opinião de cada um, da vivência de cada um. Mas olha, muito feliz, obrigada. Grande beijo Bacana, para vocês. Rosângela. E a Cal? Eu quero agradecer por esse tempo que vocês nos doaram. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Seria Com legal certeza. se vocês puderem comentar, contar um fato, narrar uma história também. E peço encarecidamente que vocês nos acompanhem, se inscrevam no nosso canal. Maravilha. Precisamos desse seu apoio e espero que vocês estejam conosco no nosso próximo bate-papo. Gratidão. Gratidão, Rosângela. Beijos, Cal. Beijo pra você. E até a próxima gravação, tá? Já tem um tema já pra próxima? Ainda não? Vamos Relacionamento trabalhar? após os 50, né? Que nós Não, E a não, gente no próximo episódio não vai ser isso. A gente vai pensar. É, E depois nós vamos ver. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.